Bom dia, então, pessoal. É um prazer aí estar contribuindo com esse evento, né, nesse formato que a gente está aí, devido à pandemia e tal. Então, me sinto lisonjeado, né, com essa... Gostaria de agradecer, então, ao Kelber e ao Fernando e ao Embarcadeiro também, por possibilitar, né, essa conexão. Venho trazendo aí, vou compartilhar minha tela. Beleza. Então, vou falar um pouco aqui sobre como conectar, né, uma aplicação com APIs de e-commerce. Hoje a gente tem, então, essa necessidade, né, cada vez maior aí com essa questão da pandemia também, onde as empresas buscam esses serviços, né, de uma forma que consigam compartilhar os seus dados, né, disponibilizar esses dados em serviços na web, para que seja possível as pessoas acessarem de uma forma tranquila ali e comprar esses itens, comprar esses produtos e também serviços. Então, diante disso, né, eu trago esse assunto à conferência, ao evento, né, e vou abordar um pouco aqui para vocês. Então, um pouco da agenda aí, né, a gente vai falar, então, sobre, né, o meu currículo, objetivos dessa apresentação, alguns dos serviços de e-commerce que são existentes hoje no mercado, planos, né, desses e-commerces que serão abordados aqui nessa apresentação, uma demonstração da aplicação funcionando e também um pouco sobre o código-fonte. Ele é um pouco curto o nosso tempo, né? Então, a gente vai deixar bem dinâmica a apresentação. Claro que vão ser disponibilizados os fontes depois, né, num segundo momento, aonde vai ser possível o pessoal ver como foi implementado, né, fazer uso também dessa solução e, inclusive, enviar dúvidas, né, para a gente, para que a gente consiga aí apoiar da melhor forma possível. Então, falando um pouco sobre mim, né, eu sou graduado em análise de sistemas, pós-graduado em engenharia, trabalho como analista de sistemas de customização na Cigan Software Corporativo e atuo no Delphi desde a sua versão 5. O objetivo da apresentação, então, é trazer de uma forma simples, né, a comunicação via REST, né, utilizando o Delphi e interface. Né? Então, como a gente fez essa aplicação? Né? Então, a gente tem aqui a nossa aplicação. Essa aplicação ela pode ser um software comercial, ela pode ser um ERP, né, pode ser um CRM, pode ser uma aplicação relacionada a vendas, específico a vendas. Né? Então, qualquer aplicação a gente vai poder fazer, então, através do uso de interface, dispondo esses métodos de comunicação de uma forma que a gente consiga implementar, né, classes com os seus comportamentos específicos, aonde a gente vai conseguir, então, fazer o envio dessas informações para lojas, né, ou serviços de e-commerce. Nesse caso aqui, eu citei, então, 4 tipos de lojas, por exemplo, que a partir dessa estrutura aqui a gente consegue comunicar com qualquer uma delas. Cabe lembrar que a gente tem, então, comportamentos diferentes, né, dentro de uma loja, por exemplo, vamos pegar uma Magento como, por exemplo, né, a gente tem um comportamento específico dentro dela, né, uma forma que eles implementam uma funcionalidade, e dentro da OpenCart, por exemplo, que é uma outra loja, é de uma forma completamente diferente. Então, a gente tem essa situação, né, de lidar com recursos que possuem atributos de forma diferentes entre uma loja e outra, o que é totalmente normal nos dias de hoje, né? Algumas lojas, elas oferecem recurso de internacionalização, outras não. Então, todas essas diferenças a gente tem que tratar de uma forma exclusiva para cada serviço, né? Então, aqui nesse pequeno desenho aqui, a gente consegue, então, identificar, né, que a gente implementa essa interface. Dentro dessas classes específicas, a gente consegue dispor todas as diferenças que tem entre um serviço e outro. E aí, no caso, de uma forma geral, a gente faz essa comunicação com diversos serviços. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Eu trouxe alguns casos que a gente tem de e-commerces que são existentes nos dias de hoje, né? Tem aqui loja integrada, Nuvem Shop, Magento, OpenCart, PrestaShop,
Mercado Livre de uma forma um pouco diferente das demais e também a Try. Cada uma dessas lojas, como eu já mencionei, elas têm um comportamento diferente, né? Tanto na questão autenticação, quanto na questão de recursos e atributos desses recursos. Então, é importante a gente ter noção disso, para que a gente consiga, de uma forma mais rápida, a gente consiga implementar essas diferenças, trazendo a solução, no caso, para o usuário final. Então, nesse caso, eu peguei 2 tipos de lojas, né, que é a loja integrada e a Nuvem Shop, para fazer essa apresentação. Onde aqui eu listo para vocês, no caso, os planos, né, que essas lojas dispõem, né, tanto a loja integrada quanto a Nuvem Shop, no próximo slide. A gente tem planos grátis aqui que a gente pode encontrar também, né, dentro desse serviço da loja integrada, porém, é importantíssimo esse ponto aqui, que ele não dispõe de API pública, ou seja, nesse plano grátis, eu não consigo fazer a comunicação entre o meu sistema, né, que o que a gente fez aqui hoje, com os recursos da loja, né? Então, deveríamos, então, utilizar esse plano Pro 1 aqui, né? Então, a gente consegue ter acesso a esse recurso aqui de comunicar o nosso sistema com a API. Então, aqui tem outros planos, né? Que eles vão aumentando aqui as capacidades e também alguns recursos que estão dispostos aqui na tela. Importante, no caso, né? É que a loja integrada ela não cobra sobre venda, né? Então, isso é uma das coisas bacanas aqui da loja integrada. Importante salientar também que cada um das lojas, né, elas têm o seu comportamento de forma diferente, então tem recursos diferentes, tem adicionais, né, no caso, dependendo da loja. No caso da Nuvem Shop, né, então aqui a gente tem 3 planos aqui que a gente pode fazer a assinatura deles, né? No próprio site, depois que eu coloquei na área de links, existe também ali, como vocês verem, os detalhes de cada um desses planos, né? Então, tem funcionalidades e aqui a gente já consegue ver que é cobrado, então, né, um valor por venda concluída. Então, isso aqui a gente avalia, né, de acordo com a necessidade do nosso cliente. Passando à frente, então, então vamos à apresentação, então, do código e da solução, tá? Então, vou abrir uma tela aqui. Antes aqui eu adicionei também a questão de a documentação, né, que existe dessas 2 lojas, tanto da loja integrada quanto da Nuvem Shop, né? Então, aqui existe uma documentação sobre isso, para que a gente consiga montar, né, os scripts, montar os arquivos de comunicação entre a nossa aplicação e a aplicação da loja, né? Então, isso já está listado aqui, já vou mostrar para vocês também. Fala sobre os recursos aqui, todos os recursos disponíveis dentro da loja integrada estão sendo exibidos aqui. Vou pegar um exemplo aqui, o produto, né, onde a gente consegue, então, tem a documentação, né, mostrando como listar todos os produtos, como cadastrar um produto simples, como cadastrar um novo produto pai, um produto filho, e também a parte de filtro, onde a gente consegue definir como buscar um produto específico, né, e como também pesquisar um produto com ID externo, imagens do produto e todas as outras funcionalidades. Importante, né, para quê? Por exemplo, listar todos os produtos, né? A gente tem aqui, então, o endpoint, que a gente vai utilizar, o recurso, né? O verbo, que nesse caso a gente aqui está utilizando um get. Aqui, então, a gente tem um exemplo, né, de corpo, que é retornado. Então, aqui a gente consegue fazer essa verificação dentro da própria documentação, né, da loja, que eu acho muito bacana. Aqui a gente consegue, então, utilizar recursos dessa própria aplicação de documentação. Uma coisa importante também é que, né, para que a gente consiga fazer qualquer implementação referente à loja integrada, a gente precisa, obrigatoriamente, dentro da plataforma da ferramenta, fazer o cadastro de um aplicativo dentro da própria loja integrada, né, do painel, e esse aplicativo ele recebe um token do aplicativo, né? E também a gente recebe um token da loja. Então, a gente tem 2 tokens aí sendo utilizados na integração. Vou mostrar isso aí também depois,
no código, onde a gente também implementou isso, né, exibindo ali de uma forma bem simples para vocês a diferença entre as duas aplicações, tanto da loja integrada quanto da Nuvem Shop. As duas funcionam de formas diferentes quanto à autenticação, né? Então, isso tudo foi implementado no código e vai ser demonstrado a seguir. Tem também algumas limitações, né, que são totalmente normais nos dias de hoje, né, nesses serviços de e-commerce. Então, eu não posso, por exemplo, pegar ali a minha aplicação e fazer, por exemplo, 10 mil requisições de envio de produtos na sequência, né? A gente, então, deve fazer a implementação de uma fila para que seja possível a gente fazer esses envios em pacotes, né, em quantidades. E essas configurações, elas podem ser por aplicação, né? É importante também descrever isso para vocês. Isso pode ser parametrizado dentro da aplicação de vocês, dentro do RP, dentro do aplicativo. E, no caso, essa fila ela ser lida por um gerenciador a partir dessas configurações. Então, é totalmente possível fazer essa gestão, né? E a gente não ter um problema de ser bloqueado pela loja ou pelo serviço, em razão de a gente mandar várias requisições, né, acima do limite descrito por eles. Então, aqui a gente tem, né, dentro da loja integrada, a gente tem limitação por aplicação, né, que é a chave da aplicação, por loja, que no caso seria a chave da API, e por IP também. Então, 1.200 requisições por minuto, por exemplo, 100 requisições por minuto e 3.000 requisições por minuto. Tá? Então, levar em conta esse tipo de situação, né? A gente não ultrapassar os limites aí para a gente não ter nenhum problema. Falamos, então, sobre loja integrada, documentação. Falar um pouco, então, sobre Nuvem Shop, a documentação da Nuvem Shop. Eu acho que até eu vou aumentar um pouco a tela aqui para que seja possível ficar melhor para a visualização, tá? Então, aqui a gente tem... a Nuvem Shop ela é um pouco mais complicada para a gente fazer a integração, porque a gente tem que fazer todo um processo de autenticação para que seja possível a gente utilizar o token deles e gerar esse token via aplicação e utilizar dentro da nossa integração. Então, é importantíssimo, né, e até eu coloquei aqui um outro link que eu vou disponibilizar também, falando sobre isso, né? Isso faz parte da documentação. Aqui, então, existe primeiramente, né, como fazer essa requisição. Aqui fala sobre como obter esse token, né? Então, tem uma descrição sobre, especificamente, como fazer, né, essa autenticação, como é que funciona, né? Então, dentro do próprio ambiente, né, do próprio painel, a gente cria uma aplicação dentro desse painel e a gente solicita a autorização dessa aplicação. Diante disso, é gerado um token, a gente tem 30 segundos para fazer essa requisição, né, utilizando qualquer ferramenta que a gente consiga fazer requisições. Exemplo, Postman, né, que está sendo bastante citado aqui na conferência. A gente faz, então, uma requisição, né, solicitando a autorização desse token que foi retornado nessa primeira requisição aqui, e a gente consegue, então, gerar um token para a gente utilizar em nossas integrações. Tá? Isso está descrito aqui na documentação da própria loja, né? Inclusive mostrando aqui um exemplo de requisição. Aqui, então, a gente recebe, né, o código de usuário, a gente recebe aqui também os escopos que estão disponíveis, isso aqui a gente configura dentro do próprio painel, na aplicação a gente consegue marcar quais são os recursos que a gente vai utilizar. O tipo de token, né, que isso aqui também é informado juntamente com a cada requisição, e o token de acesso. Né? Então, isso são dados de exemplo, né, a partir dessa requisição que foi feita aqui em cima. Aqui fala sobre os escopos, então, né, que são disponibilizados para uso. Então, a gente tem aqui vários escopos também. A gente utilizou aqui o escopo de produtos, né? Tanto read quanto write products. A gente consegue fazer a utilização desse carinha aqui na nossa aplicação. Tá? Voltando, então, a gente tem aqui os links das duas lojas. Né? Essas lojas aqui, então, elas foram criadas teste. Né? É importante também falar que existe, né, a disponibilização por parte das lojas para que as pessoas parceiras, tem uma forma de te cadastrar como parceiro, consiga fazer uso de uma loja teste, né? Tanto para fazer a integração, quanto para conhecer a ferramenta, né, conhecer a plataforma, e também para apresentar para possíveis clientes, né? Então,
é disponibilizado esse cadastro para as pessoas, né? E aí a pessoa se cadastra e tem acesso a essa loja, tanto a Nuvem Shop quanto a loja integrada. É fornecido também um token para o parceiro, né, um código de parceiro, né, e então a gente pode utilizar esse código para fazer essa implementação das lojas. Tanto cadastro, né, dentro da loja, quanto também a integração com aplicativos para mandar esses dados de forma automática. Então, aqui dentro da loja integrada, eu tenho 2 produtos inicialmente, né? Aqui a gente tem a página inicial, a gente tem a parte de vendas, produtos, marketing, soluções. Vou pegar um exemplo aqui. Estou listando aqui todos os produtos, tenho 2 produtos, como eu falei. Entrei num produto aqui de teste, né? Então aqui a gente tem o nome do produto, tem as informações do produto em si, né? A parte de vídeo também, se a pessoa quiser adicionar, mais algumas informações sobre peso e dimensões e também questão estoque, tá? Isso tudo dentro da loja integrada. Na Nuvem Shop, a gente tem praticamente as mesmas informações, porém com alguns campos diferentes, algumas informações a mais, né, que são disponibilizadas. Então aqui a gente tem, no caso, o painel, né, onde a gente recebe as boas-vindas ali da plataforma, e a gente tem aqui produtos. Lista de produtos, a gente tem 2 produtos cadastrados aqui também. Então é praticamente a mesma tela, praticamente a mesma interface, porém com algumas pequenas diferenças, né, de usabilidade e também informações a mais aí. Pode ser adicionado fotos, né, do produto. Aqui fala sobre a descrição dele. Uma descrição, além da descrição padrão que a gente tem aqui em cima, a descrição sucinta, né, a gente tem uma descrição aí mais abrangente, onde a gente pode colocar mais detalhes sobre o produto. Fala também sobre questão preço, preço promocional, estoque, né, e o tipo de produto, se ele é digital, serviço ou físico. E aqui também tem pesos e dimensões. Praticamente as mesmas informações que a gente tem na loja integrada, né? Aí você vai perguntar, tá, Gabriel, mas né, quais são as diferenças aí? Nesse caso da Nuvem Shop, eles utilizam opções avançadas, onde a gente consegue, então, fazer esses cadastros aqui, tanto de categoria, variação ou mais opções, né? E vincular a itens. Isso a gente pode também colocar no nosso arquivo, no nosso JSON, que a gente vai fazer o envio, né? E a gente já fazer esse cadastro de forma automatizada. Então, tá, Gabriel, qual é que é a melhor das duas, né? Tem recursos na Nuvem Shop que são melhores do que a loja integrada. Porém, a loja integrada também possui recursos que são interessantes e que acabam sendo melhores que a Nuvem Shop. Então, vai mais do usuário, né, fazer essa identificação de qual o serviço se adequa melhor à realidade do nosso cliente. E fazer a seleção desse serviço, né, implementando a integração do mesmo. Então, é interessante essa avaliação por parte do técnico, por parte do implementador, ver qual das lojas elas casam melhor com o negócio do cliente. Então, beleza. Vou mostrar para vocês aqui, então, a nossa aplicação, a aplicação que foi feita para que seja feita a integração. Tenho aqui, então, a aplicação, nosso formulário principal. Adicionei aqui uma combo box, né, onde a gente tem aqui os itens. Nesse caso aqui, eu adicionei 2 itens apenas, que foi a loja integrada e o Nuvem Shop, né, onde a gente vai fazer a integração desses recursos, onde a gente vai mandar, no caso, esses dados, e a gente vai obter também esses dados. Fiz a implementação de 3 ações aqui, onde a gente vai, então, pegar todos os produtos, a gente vai pegar um produto por ID, né, no caso, e também a gente vai fazer a criação de um novo produto, fazer um post, no caso, em ambos os serviços, tá? Adicionei um memo aqui para ele trazer para a gente o retorno dessa nossa requisição, um campo código aqui para que a gente consiga informar ele, né, para que a gente consiga pegar apenas um recurso, tá? Vamos à implementação, então. Aqui nesse caso, implementei, então, uma interface. Aqui a gente tem, então, 3 métodos que são implementados que são dispostos aqui nessa interface, né? Listar todos os produtos, vai retornar para mim um string, uma função. Listar produtos por ID, né, passando esse ID aqui que a gente vai informar lá na tela, e também gravando um novo produto. Importante, tá? Essa gravação do novo produto,
ela, que nem eu comentei anteriormente, né? Cada loja tem a sua implementação relacionada ao recurso, né? A loja integrada possui 10 campos, por exemplo, e no OpenShop possui 15 campos. Então, são diferentes as estruturas. Essa geração do arquivo, do JSON, no caso, para que a gente consiga enviar esses dados, ele tem que ser especializado dentro de sua classe, né? Por ser diferente. Então, existe N formas de fazer essa geração, e isso é uma coisa que pode ser implementada pelo desenvolvedor da forma que ele achar melhor, né? Criando o objeto dentro do Delphi, né? Ele pode usar a serialização do objeto, inclusive, ou ele pode fazer a geração de um JSON, por exemplo, via banco de dados, né? Hoje é possível. Então, essa questão ela não é abordada aqui dentro dessa apresentação, por a gente ter um tempo bem curto, tá? Relativamente curto. Então, eu peguei um JSON pronto, né? Disponibilizei ele, que depois eu vou mostrar na sequência, dentro de uma pasta, eu carrego esse JSON e eu passo ele no corpo da minha requisição. Esses 3 métodos que eu implementei aqui na interface, que eu disponibilizei aqui na interface, eles vão ser implementados nas classes específicas de cada loja. Então, aqui, nesse caso, tá? Na loja integrada, eu criei, então, uma classe loja integrada, implementei a interface criada anteriormente, né? Tem aqui os métodos, que são específicos da loja integrada, para serem utilizados na loja integrada, e aqui também alguns métodos que foram necessários para atender essa classe. Então, importante mencionar para vocês, como eu disse que existem diferenças entre os serviços, isso pode ser tratado dessa forma. É uma das formas que podem ser utilizadas, tá? Nesse caso aqui, vou só aumentar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Aqui, então, como eu falei para vocês, existem os métodos que são obrigatórios a gente fazer essa implementação em questão da interface, né? E esses métodos auxiliares aqui, eles foram utilizados no decorrer da implementação. Então, nesse caso, para listar todos os produtos, então aqui foi feita a criação, então, dos componentes, para que seja possível fazer essa comunicação, o REST Client, o Request e o Response. Fiz aqui a configuração dos mesmos, né, trazendo aqui a URL a partir de uma função, onde isso é implementado dentro dessa classe específica, né? Então, eu vou só exibir aqui para vocês. Então, aqui está o método, né, o endpoint, no caso, que a gente vai utilizar dentro desse método. Aqui eu passei o REST Client, que vai ser responsável, né, por fazer a gestão. Aqui eu passei o método, onde a gente está fazendo um GET, né, o recurso, onde a gente está, então, mesma coisa, utilizei um procedimento para passar esse recurso. Isso aqui é diferente, tá, pessoal? Então, por isso que está dessa forma. Na NuvenShop é outro nome de recurso, então a gente, no caso, implementa essa diferença dentro da classe específica. Aqui no caso, então, essa parametrização aqui ela é necessária, tá? Então aqui eu adicionei um parâmetro na nossa requisição, Content Type Application JSON, né? Ele vai ser no Reader, e aqui mais abaixo a autorização. Então aqui, nesse caso, eu adicionei um parâmetro, e aqui eu passei o token da integração. Esse token aqui, como eu comentei para vocês, na loja integrada, né? Ele tem 2 tokens. Uma que é a chave da API, então esse token aqui, e um que é a chave da aplicação, que é esse token aqui. Esses 2 tokens aqui, eles são gerados dentro do console, tá? Então, existe na documentação, como eu mencionei para vocês, e isso aqui também vai estar disponível no fonte, tá? Passando adiante aqui, então, após, né, adicionar esses parâmetros aqui, tanto de content quanto a autorização, é executado o request, e como retorno aqui a gente tem o nosso resultado do response. Então, isso aqui de uma forma geral, tá? A implementação de todos os produtos da loja integrada. Aqui a gente tem praticamente a mesma implementação, porém, a lista de produtos por ID, onde a gente tem aqui a diferença que é o sufixo, onde a gente passa aqui o ID que a gente recebeu, né? Outra importante implementação que foi feita aqui na loja integrada, existe esse parâmetro aqui, onde a gente passa ele como true, né, verdadeiro, no Reader, para que a gente consiga trazer informações detalhadas sobre a descrição daquele item. Então, é importante a gente saber que esse comportamento aqui ele é específico da
loja integrada, por isso que ele está disposto dessa maneira. Aqui só muda que a gente passou o sufixo, né, o ID, e a gente fez aqui, então, a descrição, no caso, como eu comentei para vocês, e a gente fez a execução dessa request. Então, a gente tem no result aqui esse resultado da requisição, trazendo apenas um objeto, tá? E aqui a gente tem o último método, que seria, então, gravar um novo produto. Então, aqui, vou só fechar aqui para seguir na sequência. Utilizamos, então, os componentes para fazer essa comunicação. O endpoint aqui, né, como já foi explicado anteriormente. O método aqui, então, o verbo, a gente passou o post. Aqui a gente passou o recurso que está sendo utilizado, né, através da função ali que retorna para a gente. Parametrizamos, então, o content, fizemos a parametrização do authorization, né, da mesma forma que foi antes, e parametrizamos aqui o corpo da nossa requisição. Conforme eu falei para vocês, existe, então, aqui um exemplo de teste de um JSON, né, numa pasta, para que a gente consiga otimizar esse tempo da apresentação, né? Então, com base nisso, até vou abrir aqui para mostrar para vocês. O JSON está aqui, né? Então, está todo ele descrito aqui, com os campos que são obrigatórios para essa integração, e com a descrição dos campos, né? A gente, então, eu fiz a adição desse corpo aqui, dentro da nossa requisição, e a partir disso, né, executei aqui a nossa requisição e recebi o retorno do response, tá? Dessa forma aqui, então, a gente fez a implementação da classe de loja integrada, tá? Implementando a interface. Da mesma forma, então, que foi feita a loja integrada, existe a implementação da Nuvem Shop, né? Praticamente é muito semelhante, muito próximo, né? Como eu comentei para vocês, existem algumas diferenças que a gente acabou tratando aqui também. Então, vou só aumentar aqui a letra para ficar melhor a visualização de vocês. Até vou ver se está ok aqui. Beleza. Então, aqui a gente tem... vou só fechar aqui os nós para que a gente consiga ir na sequência também. Aqui, então, a gente fiz a listagem de todos os produtos, né? Utilizei o get, utilizei aqui o recurso, importante que mudou aqui nesse caso, né? Conforme eu falei para vocês. Aqui já é outro recurso. Da mesma forma, aqui a gente tem um outro endpoint, né? Importante que aqui a gente está falando sobre o ID da loja, né? Então, isso a gente consegue... dentro da documentação é descrito essa implementação aqui. Aqui a gente tem também o token, ó, que ele é diferente, né, do token que a gente utiliza no Loja Integrada. Aqui é apenas um token só, né, para integração. Isso tem que ser enviado em toda a integração, isso é importante deixar bem claro também. Aqui a gente então fez, né, a execução desse request. Para que seja possível, a gente tem então todos os produtos. A gente tem aqui o produto por ID também. Então aqui a gente tem o sufixo, né, que foi adicionado, a diferença. Aqui em cima a gente tem, então, a criação de um novo produto. Ele, então, faz o carregamento de um JSON específico do Nuvem Shop, né, que também está naquela pasta lá, passando essas informações, então, para o corpo da nossa requisição, e da mesma forma ele é parametrizado aqui e executado. Dessa forma, então, a gente tem a implementação dos 3 métodos, né, que são obrigatórios em razão de a gente implementar a interface, e também esses métodos aqui que são adicionais e que irão variar, no caso, né, a cada modelo de implementação. Aqui a gente pode ter, então, uma terceira classe, que seria OpenCart, por exemplo, né? Eles iriam utilizar essa mesma sistemática, né, para fazer essa implementação. Vou executar aqui, então, a aplicação, para que seja possível demonstrar para vocês de uma forma bem prática. Aqui, então, a gente tem, né, o Combo Box, conforme eu comentei. Vou pegar aqui todos os produtos da loja integrada. Nesse caso aqui, a gente tem um array de objetos, né? Vou colocar aqui no Online JSON Viewer, para que seja possível demonstrar de uma forma mais amigável. Então, aqui a gente tem 2 itens sendo listados, né? E aqui a gente tem os itens de forma separada. Vou aumentar a tela aqui para ficar mais fácil para a visualização de vocês. Então, aqui, total de 2, né? 2 objetos. E aqui a gente tem a implementação, a disposição de cada um dos objetos, né?
o objeto 1 e o objeto 2. São exatamente os itens que estão lá na loja, né, contidos na loja integrada. Então, vou voltar aqui. Temos aqui 2 produtos, certo? Então, vou pegar um exemplo aqui, bem simples. Peguei um ID aqui que tem dentro da nossa loja ali, para que a gente consiga fazer o nosso get a partir de um objeto específico, né? Então, aqui a gente trouxe um array de objetos. Nesse caso, quando a gente faz, então, uma busca, passando esse sufixo aqui, a gente tem apenas um objeto sendo listado. Então, vou demonstrar aqui para vocês. Então, a gente tem aqui o teste de produto. Apenas um objeto sendo mostrado. Da mesma forma, né, a gente tem na Nuvem Shop. Vou só exibir aqui para vocês o post. Então, passando então para a Nuvem Shop, então vou pegar aqui, por exemplo, todos os itens, né? Vou passar aqui, vou pegar para vocês o get. Aqui a gente tem então todos os itens, né? 2 itens aqui sendo mostrados. Beleza? Da mesma forma, a gente tem aqui então como fazer o get a partir de um ID. Vou pegar aqui um ID específico. Foi possível, então, buscar essa informação. Vou passar aqui no... Então, a gente tem apenas um item. E aqui na aplicação a gente pode fazer, então, um post. Então, foi feito o post aqui dentro da Nuvem Shop. Vou abrir aqui. Lista de produtos. Só ver se ele concluiu. Bola outra. Esse foi o item que a gente fez a inclusão agora. Então, aqui a gente consegue ver que estão todos os itens, né, todas as informações que a gente passou lá no JSON, de uma forma bem simples, bem tranquila. É isso aí, pessoal, que eu tinha que passar para vocês. Vou só voltar na apresentação aqui. Então, coloquei os links aqui da loja integrada e Nuvem Shop, que foi as duas lojas que a gente tratou, né, os 2 serviços que a gente tratou. Aqui tem o item também para vocês avaliarem a palestra, né? É uma honra muito grande, então, fazer parte desse evento, né, apresentando essa solução aí. Vai ser disponibilizado também, num segundo momento, os exemplos, né, de todas as palestras, eu acredito. Então, a gente vai mandar esse link aí, esse arquivo compactado, no caso, né, para que seja possível vocês visualizarem essas integrações, essas 2 integrações, e também fazer o uso aí dessa solução nos softwares de vocês, né? Fico aberto aí também a dúvidas, caso tenham, disposição também para auxiliar no que for possível, tanto de autenticação dos serviços, né, quanto criação das lojas também. A gente fica à disposição aí. Show de bola, cara. Deixa eu pegar aqui, tem algumas perguntas que chegaram. Beleza? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Tem uma galera que interagiu bastante, cara. Ó, o Hélio perguntou se para o Mercado Livre muda muito, se você vai disponibilizar algum código específico do Mercado Livre. Muda muito, sim, né? É importante deixar claro que é uma outra implementação, né? São outros endpoints que a gente utiliza, e lá eles classificam como anúncio, né? Então, não está previsto, no caso, disponibilizar um código, mas a gente tem a documentação, a gente tem uma referência sobre isso, e eu posso compartilhar, sim, sem problema nenhum. Tá no mudo, Calver.
Sacanagem, né? Tô aqui 2 horas falando. O Daniel perguntou se tem alguma dica sobre integração com o WooCommerce e o Gil sobre um chamado Try. A gente até fez a pesquisa sobre a Try, né? E é um pouco complexa, assim, essa questão de conseguir com eles, né, um ambiente teste para fazer. Então, como a gente estava com um tempo um pouco curto, a gente acabou não colocando isso na apresentação. Mas é da mesma forma, né? Utiliza a mesma sistemática, né? Tem a mesma a implementação, também, né? A API também, tem os campos, né? Basta que a gente consiga, então, pegar essa documentação, a gente consiga organizar e mapear as diferenças para que a gente consiga fazer a implementação da classe específica da Try. E o commerce da mesma forma, daí, no caso, né? Ele é tranquilo também a integração, né? Segue na mesma lógica, porém, tem toda essa questão de cadastro na plataforma, fazer a criação da loja, do aplicativo e fazer a integração também de uma forma especializada. Legal, cara. Outra pergunta aqui, se você sugeriria uma dessas ferramentas de e-commerce que tem a integração mais simples, mais rápida para fazer com um ERP? Tipo, se eu fosse começar com alguma, com qual você recomendaria começar? O mais simples que tem de fazer seria a loja integrada. Eu achei bem tranquilo, assim, de trabalhar com eles. E ela é bem, a curva, né, de tempo ali de implementação, ela é mais baixa do que as demais. Então, e outra, né, existe também planos muito acessíveis. Então é bem bacana mesmo trabalhar com eles. Show, cara. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Pessoal perguntando sobre o uso dos componentes aí, entre o Indy e os componentes REST, né? Se dá para usar o Indy, quando surgiu o REST, o que você poderia comentar sobre isso? É tranquilo, né? A gente pode utilizar ali o Indy tranquilamente, né, para fazer. Eu utilizei aqui os componentes do REST ali por eles serem mais tranquilos, mais flexíveis. Inclusive utilizando o REST Debugger, né, para fazer essas comunicações, esses testes, né, iniciais. O Postman também foi utilizado para fazer essa implementação inicial. Tanto faz, né, utilizar tanto o Indy quanto o REST Client ali, os componentes da paleta do REST ali, tranquilamente. Bem tranquilo. Show, cara. Show de bola. Na realidade, o REST Client, o Indy ele é um cara que tinha uma implementação própria, né, de como falar HTTP, socket, etc. E os REST Client, eles usam o que está no sistema operacional. Então, basicamente, essa é a diferença. Mas com qualquer um deles, você consegue fazer comunicação. Inclusive, né? Até foi comentado sobre o Mercado Livre. A primeira implementação que eu fiz no Mercado Livre foi com o Indy. Então, é tranquilo, né? Hoje, utilizando o REST Client, né, os componentes do REST ali, é bem mais tranquila essa implementação. Ela fica bem mais clean, né? E aí a gente consegue ter um proveito muito maior ali. Bem mais tranquilo. Show. Depois, se o pessoal quiser a fonte, pode mandar e-mail para você disponibilizar isso, um GitHub, alguma coisa assim, né? Disponibiliza um link ali, daí a gente compartilha com o pessoal daí. Boa, então manda depois seu GitHub ou o link no chat, o pessoal vai poder pegar. Perfeito. Gente, não esqueçam de avaliar a palestra, tá o link fixo aí, a mensagem fixa do chat está com o link para vocês poderem avaliar. Quem não conseguiu pegar no QR Code ali do palestrante, então já só olhar lá, selecionar lá o nome do Gabriel, a palestra dele, a trilha, dá 10, ótimo, né, Gabriel? Tudo isso. Aí. E aí... bom, agora, pessoal, nós vamos encerrar essa sessão dessa trilha, né? Nossa trilha Arquitetura e Back-end das 9 às 11, ela termina agora. Vamos todo mundo para o palco, vai rolar o keynote, depois vem o almoço, e após o almoço é Arquitetura e Back-end da 1 para frente, tá? É uma outra trilha com esse mesmo nome, muda o horário. Fiquem atentos com isso daí, beleza? Perfeito. Valeu, então, pessoal. Vamos lá para o keynote. Até mais.